Boa noite, mais uma vez aqui na grade da TV Marília, o programa Saúde Marília, que é o espaço para discussão de temas de saúde, temas de medicina. Esse programa acontece ao vivo às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite a especialidade médica dermatologia. A especialidade médica definida pelo Conselho Federal de Medicina como dermatologia é a especialidade que estuda as doenças que acometem o sistema tegumentar, tanto em seu diagnóstico e quanto na sua terapêutica. Faz parte das 53 especialidades médicas que são regulamentadas pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Para a discussão desse tema, a especialidade médica dermatologia, o Saúde Marília convidou nessa noite o professor Spencer de Domênico Sornas, chefe da disciplina de dermatologia da FAMEMA. Professor Spencer, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, o nosso boa noite. Perguntamos qual a importância da dermatologia na medicina brasileira. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui sempre que solicitados. A dermatologia tem uma importância vital na medicina em geral e em especial na medicina brasileira. E vem com o passar dos anos evoluindo e sofrendo um incremento em suas subespecialidades, vamos falar assim. Professor Spencer, como é a formação do profissional que é habilitado nessa área de atuação que é a dermatologia? O profissional que é habilitado nessa área, ele é formado para atender as doenças da pele, que inclui não só em seu aspecto de doenças, mas também em seu aspecto estético, no seu aspecto saudável, no seu aspecto espelho da saúde. Eu costumo dizer que a saúde está à flor da pele, né? E a pele é o espelho da saúde. A especialidade médica dermatologia, hoje ela é mais exercida por médicos ou por médicas? Hoje a medicina sofreu um incremento das mulheres, com muita satisfação para nós. A dermatologia hoje, quando eu me formei, nós escolhemos a dermatologia em meia dúzia de médicos, homens. E hoje os médicos que se formam têm uma grande tendência de escolher a dermatologia, mesmo porque a maioria dos médicos que se formam são mulheres. E um dos aspectos que a dermatologia incrementou foi no aspecto cosmético, estético, e que é vamos dizer assim, o boom do momento. A Organização Mundial de Saúde recomenda um médico para cada 1.000 habitantes. E dados de 2004 da Associação Médica Brasileira dizia que no Brasil há um médico para 725 habitantes. Há um excesso de médicos e, notadamente, também de dermatologistas no Brasil? Não, isso ainda não acontece. Não só na especialidade da dermatologia, mas nas especialidades em geral, ainda as faculdades de medicina não têm vagas suficientes para atender a demanda por especialização que os novos médicos exigem e que a própria população exige, né? Como você há pouco acabou de dizer, as especialidades médicas hoje são muitas, são tantas,
E as faculdades, a medicina, é ensinada em 6 anos, é pouco para o o nível ou a quantidade de conhecimentos que hoje se exige do médico. Na dermatologia em especial, eu falei agora há pouco da estética, mas a dermatologia, ela estuda o maior órgão do corpo humano. A pele, ela corresponde a cerca de 1/4 do peso corpóreo humano. E corresponde a toda essa superfície, dá mais de 2 metros, quase 2,5 metros quadrados de superfície. Quer dizer, é o maior órgão do corpo. E esse órgão, ele reflete, ou ele interage, ou ele mostra muita modificação no sentido de doenças adquiridas, doenças sanitárias, doenças próprias do nosso meio, muitas alergias. Hoje a doença, por exemplo, profissional mais frequente é a chamada dermatite de contato. E não é a mais frequente aqui em Marília, nem em São Paulo, é no mundo. A dermatite de contato é uma doença profissional mais frequente. E eu acredito que ela seja a doença não profissional também mais frequente, porque a população está exposta hoje a inúmeros fatores que acabam provocando alterações, dermatites, como nós falamos. Então, nós temos na dermatologia o setor de alergia, nós temos na dermatologia o setor das doenças próprias. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região a úlcera de Bauru, a leishmaniose. Não só a leishmaniose visceral acontece, mas acontece muito e principalmente a leishmaniose cutânea mucosa. Temos uma porção de micoses aqui no nosso interior brasileiro. Imagine agora os fungos que virão ainda, as doenças que estão incubadas, que estão fúngicas por aí nesse país tão grande como na Amazônia, por exemplo. Nós temos, além disso, nós temos câncer de pele, que em virtude da grande exposição do país à irradiação solar, a radiação ultravioleta, também incrementada por outros fatores do mundo moderno de ultravioleta, é um câncer muito frequente. Eu acredito que seja o câncer mais frequente também no mundo, o câncer de pele. Enfim, nós temos também na pele a reflexão de doenças internas. Então nós temos muitas doenças internas que mostram sinais na superfície. E o dermatologista, quando ele se forma, ele é formado, ele é preparado para atender toda essa demanda, não só a demanda estética, a demanda de beleza. Nesse sentido, então, podemos entender que existem algumas doenças que se iniciam na pele e depois, de maneira sistêmica, acometem outros órgãos, ou, de maneira inversa, começam em outros órgãos ou órgão e acaba depois, posteriormente, essa doença se manifestando na pele. Sim, isso é verdade. Por exemplo, nós temos uma doença que é chamada melanoma, que você deve ter ouvido falar muito, que ela é um câncer oriundo de uma célula, do melanócito. E esse melanócito, ele existe em maior número, em maior quantidade na pele. Então, alguns melanócitos acabam mudando para melanomas, ou originando melanomas. Mas esses melanócitos, muitas vezes, eles não têm origem nos melanócitos, esses melanomas não têm origem nos melanócitos da pele. Eles podem ter origem nas meninges, que também tem melanócitos, como podem ter origem na cor dos olhos, onde há pigmentação no corpo humano, existem melanócitos, e eles podem sofrer transformações malignas. Então, tanto no melanoma, a coisa pode acontecer do meio interno para o meio externo,
como pode acontecer do meio externo da pele, de uma pinta, e se espalhar por todo o sistema meio interno. O professor entende também que o residente, ao escolher a dermatologia, primeiramente fazendo a residência em clínica geral e conhecendo essas doenças que podem se manifestar na pele, seria então o princípio de estudar esse conceito de que algumas doenças podem se iniciar em outros órgãos e depois, finalmente, acabam se manifestando na pele, da importância de se fazer residência em clínica geral. Eu acredito que a importância de se fazer a residência em clínica geral é que a medicina cresceu muito. Então, hoje, o chamado clínico geral, você pode ver que é um médico muito raro. Eu acredito que o dermatologista seja uma aproximação do clínico geral hoje, porque é preciso conhecer todos os outros órgãos. Eu costumo brincar até que é preciso conhecer o arroz com feijão de todas as outras especialidades para que na dermatologia a gente possa ver a reflexão delas. Então, na preparação do médico hoje, dado o grande volume de conhecimentos necessários, é muito interessante fazer clínica geral, mas não só clínica geral. É muito importante também na dermatologia, você sabe também disso, que o dermatologista ele também pode ser cirurgião, porque muitas lesões, muitos cânceres de pele precisam ser retirados. E o dermatologista, ele além de ter os conhecimentos clínicos, ele tem que ter um certo conhecimento cirúrgico para fazer frente a essa demanda, a essa necessidade. Então nós temos hoje clínica, nós temos cirurgia, nós temos uma parte também muito importante, a genética evoluiu muito, nós temos muitas doenças genéticas que são representadas nas crianças, nós temos uma série também de crianças que estão expostas a doenças precocemente e nós podemos fazer diagnósticos precoces em crianças. Então o dermatologista, se ele quiser fazer, por exemplo, dermatopediatria, é um setor da dermatologia cuja demanda no total de doentes que aportam ao médico é cerca de 1/4 dos doentes. Assim, muitos doentes nessa faixa etária. Como também, ultimamente, nós estamos assistindo o aporte de muitos doentes na faixa etária maior. Eu costumo brincar que antes eu quase não via, muito difícil haver um paciente com mais de 80 anos. Você vê que a vida média do brasileiro aumentou muito, né? É claro que a vida média estatística, que a gente sabe do brasileiro em geral, está entre os 65, 60 anos de idade. Mas acontece que em cidades do estado de São Paulo, Marília, Botucatu, Bauru, São José do Rio Preto, cidades do estado de São Paulo, nós temos hoje uma população de idosos muito grande, com mais de 80 anos. Então nós também estamos tendo um aporte grande de pacientes com 80, 90 anos e mesmo pacientes beirando 100 anos, para não dizer bobagem, certo? Então, é um grupo de pacientes que também apresenta umas alterações especiais da pele, com os problemas próprios dessa idade. Então, aquilo que eu falei há pouco, é preciso ter uma noção da clínica médica como um todo, geral, além dessa noção básica de pele propriamente dita nas várias faixas etárias. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema especialidade médica, dermatologia, com a presença do professor Spencer de Domênico Sornas, docente de dermatologia
da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo especialidade médica dermatologia, com a presença do professor Spencer de Domênico Sornas, docente de dermatologia da FAMEMA. Professor Spencer, agora nesse último bloco vamos falar da residência médica, a dermatologia no Hospital das Clínicas na FAMEMA. Quando se iniciou a residência médica dermatologia aqui na cidade de Marília? A residência médica se iniciou aqui em Marília em mais ou menos 1998, a residência médica. A especialidade propriamente dita teve início em 1973, com a minha volta a Marília, porque eu sou nascido aqui em Marília e me especializei em dermatologia e estava junto à Faculdade de Medicina de Botucatu, quando fui convidado a vir a Marília montar a disciplina aqui. Então nós montamos a disciplina por volta de 1973. E depois, em 1998, nós ampliamos o nosso ensino de dermatologia através da residência médica. Na ocasião, nós tínhamos uma vaga de residente e atualmente nós temos praticamente 2 vagas de residente de primeiro ano, que evoluiu para a residência de primeiro, segundo e terceiro ano. Então nós temos em cada ano 2 médicos fazendo residência especializada em dermatologia. Até o ano retrasado, havia um pré-requisito de se fazer primeiro a residência em clínica médica para depois fazer a residência em dermatologia. Então, o candidato, o médico formado, fazia 2 anos de residência em clínica médica e depois fazia 2 anos de residência em dermatologia. De 2 anos para cá, a Sociedade Brasileira de Dermatologia mudou e nós acompanhamos a evolução, o país inteiro, e a residência de dermatologia passou a ser em 3 anos, incluindo no primeiro ano 1 ano de clínica médica. E depois passando ao segundo ano, onde a gente diversifica entre atendimento clínico, atendimento cirúrgico, atendimento pediátrico, geriátrico e atendimento estético, cosmético. Então, aí nós partimos para a residência de segundo e terceiro ano, especializando os médicos nesses setores. E hoje, de 98 para cá, nós já temos cerca de uns 10 a 15 residentes formados aqui que já exercem as especialidades no interior desse país, né? E com grande satisfação que a gente tem oportunidade também de reencontrá-los nos congressos nacionais. E na especialidade nós temos 2 grandes sociedades em dermatologia, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Então nós estamos evoluindo. Nós não temos ainda a Sociedade Brasileira de Dermatologia Estética, porque a estética, na verdade, ela é uma parte
e é uma parte onde houve esse destaque ultimamente, no sentido de que a população exige muito mais hoje da sua apresentação, da sua estética, e como isso é o órgão mestre, vamos dizer assim, é a pele, então a dermatologia tem agora feito muita coisa nesse setor. E ainda nesse setor, eu queria acrescentar que a dermatologia, nós falamos muito de pele, mas a dermatologia inclui pelos. Não só cabelo, mas também pelos do corpo, supercílios, cílios e pelos em geral, não só no seu aspecto estético, mas também no seu aspecto cosmético. A dermatologia também inclui unhas, todas as unhas, doenças que acometem as unhas. A dermatologia ainda inclui, que está na pele, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Isso é interessante porque nós temos muitas consultas por hiperidrose, por exemplo, né? Então tem pessoas que suam muito e querem ter uma solução. Isso está no âmbito da dermatologia. A oleosidade da pele, doenças que estão relacionadas com a oleosidade da pele. Então nós temos ainda não só a pele, mas também seus anexos e suas glândulas associadas. O professor entende que a clínica é soberana para se levantar as hipóteses diagnósticas e aí sim confirmar as hipóteses ou a hipótese com os exames complementares? Eu aprendi assim e eu realmente trabalho assim. E trabalho no sentido também de formar o residente, no sentido de que ele tenha realmente um bom acesso às doenças dermatológicas para que faça uma grande memória, né? Um armazenamento de informações clínicas. E eu costumo dizer que na dermatologia a coisa precisa ser vista, né? Inclusive eu brinco muito com os residentes que nós estamos entrando numa era onde que muitas vezes nós temos consulta via eletrônica pela internet e agora por telefone não dá. Nós temos que ver a coisa e, se possível, se nós vermos as lesões e conseguirmos analisar essas lesões, aí nós conseguimos, existe uma maneira de estruturar um diagnóstico clínico, né? E como o que nós estamos vendo é macroscópico, quer dizer, a coisa é grande e é visível, é uma coisa que eu brinco muito. Eu falo, olha aqui é brasileiro, mas é brasileiro filho da raça asiática, é japonês. Aqui é brasileiro, filho da raça negra, é negro. Aqui é brasileiro, caucasiano, filho da raça branca, mas todos são pele. Então aqui também nós temos uma diversidade muito grande de peles, de raças. Indo de encontro ao que o professor está comentando, as diretrizes curriculares do curso de medicina solicitava o resgate do conceito da integralidade no atendimento, na escuta individual e ampliada, fazendo com que focássemos o doente, não somente a doença. Isso vem de encontro ao que o professor estava dizendo. Sim, porque ainda hoje eu estava comentando com os nossos residentes que nós temos as psicodermatoses, vamos dizer assim. Então são doenças que têm a sua origem lá no sistema nervoso e que mostram-se na pele. Então nós temos, por exemplo, uma doença que nós falamos neurodermite circunscrita. Então o nome está neuro,
Neuro por causa do sistema nervoso. Mas é por conta do sistema nervoso, do nervoso que a pessoa passa, do estresse que a pessoa passa, que aquela doença aparece. E nós temos também uma grande relação do sistema nervoso com as doenças cutâneas. Tem muitas doenças que pioram com essa influência estressante, com essa influência nervosa, vamos dizer assim, e que é preciso ver o paciente não só na sua amostragem cutânea, mas também no seu como um todo, né? Por que aquele psicológico está mostrando aquele sinal e o que ele quer dizer com isso e como nós vamos abordar isso. Quer dizer, se nós não conseguirmos melhorar a parte psicológica do paciente, nós não vamos conseguir mostrar o sinal. Professor Spencer, a residência em dermato, FAMEMA, Hospital das Clínicas, Ambulatório Mário Covas, referência para a cidade de Marília, as USFs e UBS, e também para as cidades da região do Departamento Regional de Saúde. Qual a importância que o professor vê hoje, desde a implementação da residência de dermato e esse atendimento a esse grande número de cidades? Eu acho que a importância é muito significativa, porque os doentes não estão só aqui, eles estão aqui em toda a Alta Paulista, em todo o Brasil. E é interessante que eu brinco, inclusive, com os residentes, dizendo que você abre o livro aí, é um livro que tem fotos alemãs, está escrito em inglês ou está escrito em outra língua, e lá não tem mais essas doenças, tem doenças que não existem lá, e que aqui existe, e muitas dessas doenças. Então, a dermatologia brasileira nesse âmbito tem uma projeção, inclusive, muito grande, porque aqui há a oportunidade de você ver um grande número dessas doenças ao vivo e de contactar com isso. E esse contactar com isso e vão atender a essa demanda ainda vai demorar algum tempo. Para o século XXI, professor, o que podemos esperar na especialidade médica dermatologia? Novas técnicas cirúrgicas, novos procedimentos, novos fármacos. Como é que anda a evolução da especialidade dermatologia? A evolução anda muito boa. A gente sente-se muito satisfeito. Primeiro porque nós temos muitos fármacos novos aí, muito interessantes, né? Eu costumo dizer que cada descoberta dessa muda a medicina, né? Nós tivemos a sulfa, mudou a medicina, a penicilina mudou a medicina, o Valium, né? Os representantes tranquilizantes, o diazepam, os benzodiazepínicos, enfim, atualmente nós temos a fluoxetina. Então nós temos a oportunidade de ter uns fármacos muito interessantes aí que mudam muita coisa na medicina, certo? Além disso, nós temos os lasers, nós temos recursos que pareciam impossíveis e que estão começando a chegar à nossa bolsa, né? Eu costumo dizer isso com relação aos computadores, inclusive, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o computador era uma figura muito longe de ser conseguida. Hoje nós temos computadores nas escolas, nós temos computadores até na avenida para alugar por hora, certo? Então hoje é possível também acessar as informações e nesse progresso a gente aproveitou, nós temos a informática embutida dentro da residência, para que o residente possa também viajar pela internet, viajar pelo mundo, viajar
as bibliotecas eletrônicas que existem. Então, nós discutimos casos clínicos via moderna, já com esses recursos. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Spencer para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema especialidade médica dermatologia. Eu queria agradecer muito a oportunidade que você está nos dando de falar sobre a especialidade. Gostaria de falar também em linguagem até mais simples para que a população possa entender e saber dos recursos que estão disponíveis e nos procurar, né? Mas voltando ao começo, né, você perguntou da dermatologia e o clínico geral, e eu lhe falei que o dermatologista parece até um clínico, ou não digo um substituto, mas um elemento que tem uma grande familiaridade com a clínica geral. Não só geral, mas cirúrgica, e não só cirúrgica, mas pediátrica, geriátrica, e isso tudo está à disposição. Não só na Faculdade de Medicina de Marília, mas em todas as faculdades. A gente tem muita relação com a Faculdade de Medicina de Botucatu, de onde eu vim, inclusive. Nós temos relações com outras faculdades, São José do Rio Preto, São Paulo, Santa Casa, USP. Então, hoje há uma integração nacional muito mais fácil. E a gente oferece isso pelos ambulatórios, essa assistência pelos ambulatórios. Apenas a gente deseja ainda melhorar um pouco mais, no sentido de ter maior número de médicos atendentes, de maior número de atendimentos. Então é preciso também haver um avanço no incremento, a ampliação de todas as especialidades e a dermatologia no meio. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema especialidade médica dermatologia com a presença do professor Spencer de Domênico Sornas, docente da disciplina de dermatologia da FAMEMA. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.